Já estamos chegando no final de janeiro e nos aproximando do período de carnaval. E eu tenho certeza que você, assim como muitas pessoas, já estão se preparando para viajar e curtir as festividades. Muitas pessoas escolhem destinos como Recife, Olinda, Rio de Janeiro e acabam, pela efemeridade do período, pelo curto período, escolhendo aluguéis pelos aplicativos como Airbnb, pelo Booking. Mas será que isso é seguro mesmo? Apesar de o uso dessas plataformas, assim como essa modalidade de curta duração serem respaldadas pela lei, nessa época é comum que golpistas se passem por proprietários de imóveis ou até mesmo por corretores para aplicar golpes em quem tiver desavisado e quem não tomar os cuidados que eu vou te contar nesse vídeo aqui. E os dois principais golpes imobiliários que surgem nesse período são o do falso corretor e o do falso proprietário de imóveis. No do falso proprietário de imóveis, o golpista se passa por dono do imóvel, muitas vezes mandando até fotos reais do imóvel, conseguindo mandar a certidão do imóvel, conseguindo mandar vários documentos, inventando alguma desculpa pela qual o nome dele não consta na certidão do imóvel, ou até mesmo dizendo que não tem esse documento. Quando se trata do falso corretor de imóveis, a sistemática é a mesma. Só que ele diz que é o corretor que está em nome do proprietário, pede para você fazer um depósito direto na conta dele. O proprietário, quando se passa também, o golpista, quando se passa pelo proprietário, ele pede essas coisas semelhantes. E existem sinais que você pode identificar se está sendo vítima de um golpe e saber como evitar levar esse golpe. E eu vou te contar nesse vídeo os principais sinais e as principais recomendações que você deve adotar para não ser uma vítima nesse período. Então o primeiro passo que você deve verificar é pedir os documentos da pessoa que está alugando. Então você deve pedir o RG, o CPF ou então a CNH para verificar se você de fato está falando com a pessoa que representa o imóvel. Outra coisa que você pode fazer também é fazer uma videochamada para verificar se a pessoa que está atendendo você é a mesma que enviou o CPF, que enviou o RG. Com a videochamada e o documento, você consegue comparar e até mesmo evitar. Para entender a dinâmica do imóvel, é interessante que você visite esse imóvel, mas se você morar em outra cidade, acaba sendo inviável. Então você tem duas alternativas. Pedir que um amigo ou conhecido seu visite o imóvel para verificar se ele atende ao que está no anúncio. E caso não seja possível, você pode pedir que quem está alugando o imóvel faça uma videochamada com você no imóvel. Hoje é muito simples, ele vai pegar o telefone dele, vai abrir o WhatsApp ou algum outro aplicativo, vai conectar uma videochamada e você consegue fazer um tour virtual para verificar se aquele imóvel está como consta no anúncio e se de fato é um imóvel real. É importante também, como uma quarta dica, que você verifique a localização desse imóvel no Google Maps. Lá você vai ver se de fato fica próximo de onde você quer estar, próximo das festividades e vai garantir que você não alugue um imóvel muito longe do local onde você deseja estar durante o dia, acreditando que está próximo devido ao que o golpista disse e você acabou acreditando por não ter conferido e por não conhecer a cidade. Caso a locação esteja sendo feita por um corretor de imóveis, você pode pedir que ele apresente a carteira do Cresce, que lá vai constar se ele é um corretor de verdade ou se ele está se passando por um corretor. Você pode também verificar depoimentos de hóspedes anteriores. Quando você aluga pelo Booking ou pelo Airbnb, você pode ver o que os outros hóspedes disseram daquela localidade, daquele imóvel e do anfitrião. Então lá você vai conseguir identificar se se trata de um golpe ou se de fato é uma hospedagem real e se aquela hospedagem corresponde ao que está anunciado. Outra medida interessante é que você pague o mínimo possível no momento da reserva. Eu sei que nesse tipo de locação, o proprietário que está alugando de boa fé, ele não pode perder a oportunidade de negócio, então ele vai exigir, muitas vezes, o pagamento integral no momento da reserva. O que você pode fazer é negociar para pagar 50% no momento da reserva e 50% no momento do recebimento das chaves. Isso aí vai pelo menos mitigar a chance de você ter algum prejuízo e caso tenha, vai limitar esse prejuízo. Outra dica importante, às vezes o proprietário ou quem está se passando pelo proprietário pede que você faça o depósito do aluguel em uma conta distinta do CPF e do RG dele. Eu recomendo que aqui você só faça a conta para a mesma titularidade da pessoa que está lhe atendendo ou que consta como proprietário. Com isso você vai evitar também que seja um golpe, afinal, dificilmente o golpista vai querer dar os dados reais dele, ainda mais se ele aplicar vários golpes na internet. E cuidado com os preços muito baratos.
Nessa época, os imóveis costumam ter um preço bem mais elevado, já que é um curto período em que muitas pessoas do país inteiro querem estar na mesma localidade e, por isso, estão dispostas a pagar um pouco mais por isso. Então, se você viu um anúncio muito barato que está discrepante com a média de mercado, pode ser que você esteja sendo vítima de um golpe ou até mesmo de uma tentativa. E para você descobrir isso é só você pesquisar nesses mesmos portais por quanto estão sendo alugados outros imóveis com as mesmas características, na mesma localização, e com isso você vai entender o preço médio e pode averiguar se o que você está pagando ou o que está sendo proposto a você corresponde ao que está sendo praticado no mercado. Quando você cai em um golpe e não observa essas dicas que eu te passei, você dificilmente vai recuperar o seu dinheiro, porque o golpista desaparece, deixa de responder e você acaba ficando sem reaver aquele dinheiro pago e ficando no prejuízo. Mas pior do que esse prejuízo é você chegar na localidade tendo pago avião, tendo pago festividades e quando chega lá não tem onde ficar. E aí vai ter que alugar outro lugar na pressa e acaba pagando um valor bem maior saindo do prejuízo. Então por isso que minha principal recomendação é que você siga os passos que eu dei anteriormente para evitar cair no golpe. Mas se você cair, pegue todos os dados que você conseguir da pessoa que lhe alugou o imóvel. Se foi feito através de plataforma, você pode entrar em contato com a plataforma informando isso e tentar o reembolso ou tentar que a plataforma lhe ajude fornecendo os dados da pessoa que cadastrou o imóvel nela. E aí com isso, você vai abrir um boletim de ocorrência relatando todos os fatos, tudo que se passou, juntando mensagens de WhatsApp, troca de e-mail, tudo que comprove que houve a aplicação daquele golpe. Comprove também que você fez o pagamento e se você possuir os documentos pessoais daquela pessoa, você pode também informar a polícia para que ela tome aquelas providências. Se você mapear quem é e conseguir identificar, é possível que você ingresse judicialmente buscando a reparação pelo seu prejuízo, o que você perdeu, mas também com o que você teve que gastar porque não conseguiu se hospedar naquele lugar que inicialmente tinha sido combinado. Então essas são as dicas para você resolver a situação caso tenha caído num golpe, mas o principal é que você tenha em mente que é importante seguir aqueles passos que eu passei, porque se você seguir esses passos, a sua chance de cair num golpe vai ser bem menor. Mas digamos que você não tenha sido vítima de um golpe, que tenha dado tudo certo, e aí você quer saber se a pessoa que está alugando o imóvel para você está agindo com respaldo legal ou se ela está aplicando alguma coisa que não tem respaldo legal, alguma coisa que você considera abusiva. Então eu trouxe 4 principais perguntas que surgem nesse tipo de locação. E a primeira delas é se é permitido cobrar o aluguel antecipadamente. Nesse tipo de locação, conhecida na lei do inquilinato por locação para temporada, existem algumas peculiaridades, porque o objetivo dessa locação é que o locatário, o inquilino, ele passe um curto período naquele lugar, seja para curtir férias, seja para fazer um curso transitório, enfim, a ideia é que ele passe um período pequeno e que não seja sua residência, mas sim que sirva de suporte para alguma coisa que ele está fazendo em uma localidade distinta. Então, voltando aqui à pergunta se é permitido cobrar o aluguel antecipadamente, sim, é permitido cobrar, mas é importante que você entenda que essa locação tem um prazo máximo de 90 dias. Passando disso, já muda a natureza da locação e deixa de ser possível a cobrança do aluguel antecipado. Outra pergunta que surge muito é se o locador pode exigir uma garantia. A garantia ao contrato de locação tem como objetivo resguardar o proprietário em caso o inquilino cometa alguma infração, caso o inquilino deixe de pagar o aluguel ou quebre a mobília, quebre o imóvel e com isso o proprietário tenha que cobrar dele. Então é possível que o proprietário exija uma garantia, que pode ser um fiador, pode ser um depósito calção, pode ser um seguro de fiança locatícia, enfim. Essas são as possibilidades em que o locador pode exigir. Existem outras que a lei permite, mas essas são as mais comuns, especialmente nesse tipo de negócio. Outra pergunta que surge muito: é possível limitar o uso do imóvel? Aqui é naquela situação em que o proprietário diz que só pode uma determinada quantidade de pessoas na casa, ele proíbe que você faça festas a partir de determinada hora, proíbe que você use o imóvel de determinada forma. É possível que ele faça essa limitação, já que cada imóvel tem um porte específico. Então não adianta você pensar que vai botar 50 pessoas em um imóvel que só comporta 10. Então é possível que o locador ele limite tanto a questão da realização de festas e eventos dentro do imóvel, como da quantidade de pessoas que vão se hospedar naquele período.
mas é importante que se coloque tudo às claras em contrato. Fica muito mais fácil quando você estabelece um contrato prevendo tudo o que foi estabelecido entre você, proprietário, e entre o inquilino. Isso aí vai tornar tudo muito mais fácil para que vocês não venham a ter problemas no futuro e caso tenham problemas durante ou depois da locação, aqui você vai conseguir demonstrar que já tinha proibição e aí fica muito mais fácil reaver o prejuízo. E, por fim, a quarta pergunta das que mais chegam aqui é se é obrigatório fazer um contrato de locação. Pela lei não, mas pela prudência sim. Eu digo que um contrato, ainda mais nesse tipo de relação locatícia, ele é quase que obrigatório, já que aqui você deve prever as limitações ao uso do imóvel, as penalidades por cometimento de alguma falta, como vai ser o pagamento, qual o período, enfim, você vai pegar tudo que foi combinado entre o locador e o inquilino, vai colocar nesse contrato e vai ser um documento respaldando as duas partes do que ficou combinado. Então eu digo que, muito embora a lei não exija o contrato, a prudência assim exige. Então minha recomendação é que você faça um contrato, ainda mais se houver alguma peculiaridade, como a limitação ao uso do imóvel e caso você tenha essa violação pela outra parte, pelo inquilino, você vai poder comprovar que foi proibido e vai poder cobrar as penalidades devidas e previstas em contrato. E aqui eu trago uma coisa também que é muito importante, mas é negligenciada especialmente pelo proprietário, que é a vistoria inicial. Ou seja, no momento que o inquilino vai receber as chaves para entrar no imóvel, é de fundamental importância que o proprietário faça a vistoria inicial. Eu sei que é chato, que é trabalhoso, que tem que tirar foto, tem que ver como é que está o imóvel. Às vezes é uma locação de 5 ou 10 dias e aí o proprietário negligencia e não quer fazer porque acha que não compensa o trabalho. Mas aqui, quem tem que provar como estava o imóvel antes da locação é o proprietário. Não adianta botar no contrato que o imóvel vai ser devolvido nas mesmas condições que foi entregue se você não comprovar quais foram essas condições em que o imóvel foi entregue. E para comprovar as condições em que o imóvel foi entregue é através do laudo de vistoria inicial. Nesse laudo, o que é que você vai fazer? Você vai descrever todo o imóvel, quantidade de cômodos, a mobília, o estado da mobília, quantos banheiros, como é que tá os móveis do banheiro, o que é que tem na cozinha, se tem geladeira, se tem prato, se tem talheres, enfim, você vai ter que descrever tudo que está ali. Tire fotos, coloque as fotos no laudo, faça vídeos, coloque os vídeos nesse laudo. Se você não quiser fazer, hoje existem empresas que fazem esse serviço e o valor que elas cobram é muito pequeno comparado ao trabalho que dá para se fazer esse laudo. Então eu recomendo que você faça o laudo, mas caso não queira fazer, faça através de uma empresa especializada que ela vai lhe ajudar. E esse laudo ele vai constar anexo ao contrato de locação. É fundamental que o locador e o inquilino assinem esse laudo, relatando e concordando com a situação do imóvel naquele momento. Então lá, os dois vão concordar com o imóvel, vão aceitar que o imóvel foi entregue naquelas condições. Então, quando você for pegar o imóvel de volta, quando o inquilino devolver o imóvel, o proprietário vai poder verificar se houve algum dano e, caso tenha havido algum dano, vai poder cobrar judicialmente. Já que, para se averiguar esses danos, o que é necessário? Primeiro, você vai pegar o laudo de vistoria final de como o imóvel foi devolvido e vai comparar com o laudo de vistoria inicial, que é como o imóvel foi entregue. Se tiver alguma discrepância ali, decorrente de mau uso e dano causado pelo inquilino, o proprietário vai poder ingressar judicialmente para receber de volta esse valor. Mas e se o inquilino se recusar a assinar o laudo de vistoria final? O inquilino às vezes sabe que fez algum dano, sabe que quebrou ali determinada mobília, quebrou uma porta, e por não querer ressarcir o proprietário, ele se recusa a assinar aquele laudo. E aí, o que é que o proprietário deve fazer? Caso o inquilino se recuse, existe uma ação chamada de produção antecipada de prova. Nessa ação, o proprietário vai dar entrada e vai pedir que o juiz faça uma prova pericial constando a situação do imóvel. O magistrado, por sua vez, ele vai nomear um perito da sua confiança que vai até o imóvel e vai fazer um laudo pericial, que nada mais é do que uma vistoria final. E essa vistoria ela vai ser assinada por esse perito e juntada no processo. Então, com base nisso, é que o juiz vai ver se de fato houve ou não. Essa produção antecipada de prova ela vai servir para você fazer esse laudo. Ainda que o inquilino não assine, esse laudo vai ser válido porque foi feita judicialmente. E aí você vai comparar.
Com esse laudo da produção antecipada de prova, ficou comprovado que houve algum dano comparado com o laudo de vistoria inicial. Caso tenha ficado comprovado e o inquilino se recuse a pagar amigavelmente, o que você vai fazer é ingressar judicialmente com uma ação indenizatória. E nessa ação indenizatória você vai cobrar todos os prejuízos que tenham ficado comprovados.